Oi pessoal, agora no ar para vocês o EvoluCast, um programa direcionado especialmente para você que é aluno do ensino médio. Aqui quem fala é o Pedro. Eu sou a Isabela. E eu sou a Isla. E no nosso programa de hoje temos o tema Fósseis, a nossa máquina do tempo. E para começar o nosso programa, vamos fazer o primeiro questionamento. O que é paleontologia? Bom, na Idade Média, os fósseis eram considerados criaturas misteriosas, e devido ao forte contexto religioso da época, muitos consideravam os fósseis como resultados de experimentos divinos para criar formas de vida superiores, ou que eles eram uma amostra do poder da criação. Acredita-se que os gregos foram os primeiros que vincularam esses vestígios às formas de vida do passado, mas ainda pouco se sabia sobre leis e processos que ocorrem na natureza. A partir do século XVII, houve grandes avanços no pensamento geológico, os quais foram fundamentais para o nascimento da paleontologia. Nessa época, o estudioso Nicolau Steno concluiu que a deposição de estratos rochosos ocorre sempre por ordem cronológica, da base, a mais antiga, em direção ao topo, a mais recente, da coluna estratigráfica. Esse princípio, chamado princípio da sobreposição das camadas, embora pareça simples, foi um grande progresso para a geologia e é um dos três princípios básicos da estratigrafia, que é um braço dessa área. Mas bem, a paleontologia como ciência foi criada em 1812 pelo francês Georges Cuvier. Ele partiu do princípio de estudar, pesquisar e encontrar respostas a partir dos fósseis. Cuvier, por meio da anatomia comparada, provou que, embora existam grupos de animais atuais que sejam anatomicamente semelhantes a fósseis, não pertenciam às mesmas espécies e que esses fósseis já tinham desaparecido da Terra há milhões de anos, contribuindo para a compreensão das extinções em massa. A paleontologia então se define como área do conhecimento que busca estudar os registros dos organismos pretéritos preservados nas rochas. Esse termo, paleontologia, provém da união de três termos gregos: palaios, que significa antigo, ontos, que significa coisas existentes, e logos, que significa estudo. Ou seja, é o estudo das coisas antigas. Através da paleontologia, podemos resgatar informações sobre um passado esquecido e compreender a nossa história evolutiva. Podemos entender como eram os organismos do passado e o que levou ao desaparecimento deles da Terra. Infelizmente, a paleontologia ainda não é tão presente nas grades curriculares de ciências e biologia para o ensino fundamental e médio, mas é só essa ciência que fornece as peças para entendermos a diversidade de formas de vida ao longo da nossa história. Mas eu falei de paleontologia, citei fósseis e não expliquei o que eles são. Bom, os fósseis são petrificações de um ser vivo presente na época primitiva. Eles são divididos em dois tipos, os somatofósseis e os icnofósseis. Os somatofósseis são os restos, e significa tudo aquilo que é alguma parte do ser vivo, como ossos, folhas, conchas, etc. Já os icnofósseis são vestígios, evidências indiretas, por exemplo, pegadas, ovos, tocas, enfim. Mas como é que esse processo se desenrola, hein, Isa? Então, quando uma espécie morre, o seu corpo passa por um processo de decomposição. E após esse estágio de decomposição, o corpo pode ser transportado e soterrado por uma camada de sedimento, que se assenta pela ação da água e dos ventos. E esses detritos cobrem e imprimem o formato dos animais nas rochas, mantendo-os intactos por vários séculos. Pode ser possível também encontrá-los em resinas, como o âmbar, porque eles conseguem conservar os organismos mais simples, como os insetos, e em regiões glaciais, porque possuem um caráter de preservação grande, já que o gelo, assim como o âmbar, consegue preservar as partes mais frágeis dos animais, e pode ser possível encontrar até um organismo inteiro. Os fósseis são de grande importância, porque através deles podemos descobrir espécies antigas já extintas e seus hábitos. Também podemos descobrir semelhanças e parentescos com espécies ainda vivas. É possível também, através de métodos de datação, descobrir mais sobre seus períodos na história geológica da Terra. E apesar de toda essa riqueza de informações, é possível ressaltar que nem todos os animais viraram fósseis, já que a fossilização é uma exceção no processo natural de decomposição e é uma porcentagem mínima de seres vivos que habitaram a Terra que viraram fósseis. Os fósseis foram responsáveis por quebrar algumas crenças. Foram eles que ajudaram a comprovar algumas características da evolução e também foram peças-chave para constatar que a civilização não se originou na Europa. Além de que alguns fósseis de fogueiras e algumas ferramentas conseguiram explicar alguns comportamentos da civilização pré-histórica. Um dos fósseis mais famosos hoje em dia é a Lucy, pertencente à espécie Australopithecus afarensis.
Lucy foi o primeiro fóssil humanoide em boas condições encontrado. Com sua descoberta, podemos ter um melhor entendimento dos ancestrais da humanidade e por onde eles podem ter passado para se espalhar pelo mundo. Analisando sua estrutura óssea, encontramos uma característica importante. A Lucy caminha usando seus 2 membros inferiores, assim como nós humanos. Mas, Eishla, como podemos saber em que período da história a Lucy viveu? Bom, uma forma da gente conhecer a idade dos fósseis é a datação por carbono. Para a gente entender essa datação, é importante entender o que ela mede. A datação por carbono é feita a partir da medição dos níveis de carbono 14 em um ser vivo. O carbono 14 é um isótopo do carbono 12, só que ele emite radiação por ter um núcleo instável. Na fotossíntese, as plantas absorvem tanto o carbono 12 quanto o carbono 14. Seguindo a cadeia alimentar, os animais herbívoros se alimentam das plantas e os carnívoros se alimentam dos herbívoros. Sendo assim, todos os animais e plantas possuem um pouco de carbono radioativo em seu corpo, que vai se renovando toda vez que eles se alimentam. Quando um animal morre, ele para de consumir esse carbono radioativo, e então esse átomo começa a decair. Sabe-se experimentalmente que o tempo para uma massa radioativa de carbono 14 ser reduzida pela metade é de 5.730 anos. Chamamos isso de meia-vida. Agora que sabemos o tempo de meia-vida do elemento, é possível saber quando ele morreu, tendo então ideia de que em período da história ele viveu. Para isso, é comparada a quantidade de carbono 14 presente no fóssil com a quantidade de carbono presente em um organismo vivo. E assim, através da quantidade de carbono 14 presente nos fósseis, é possível fazer essa viagem no tempo e conhecer um pouco mais do passado do planeta e dos seres que já habitaram nele. Existem também outras datações por isótopos de outros elementos, que decaem em tempos bem maiores, mas o exemplo do carbono explica bem a ideia da datação de forma simples. Agradecemos a audiência, esse foi mais um episódio do EvoluCast, ficamos por aqui e até a próxima!